Cultura Notícias. Entrevista. Bom, já estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultura FM 107.5 o senador do estado de Sergipe, né, pelo PSDB, Alessandro Vieira. Senador, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Senador Alessandro Vieira, mais um ano, né, da legislatura. Como é que tem a perspectiva aí de muito trabalho? Como é que está a situação? A gente começa mais uma legislatura em Brasília, focado em reformas estruturantes para o Brasil e na defesa do interesse do Sergipe, né? Essencialmente, a gente vai ter nesse primeiro semestre como pauta mais relevante a reforma tributária, né? Existe já um consenso com relação à necessidade de aprovação de uma reforma que transforme o nosso sistema numa coisa mais prática, mais simples e mais barata para todos. E isso gera um impacto positivo na economia. Então, além de uma série de pautas, a gente sabe que Brasília não para, a gente tem problema o tempo inteiro, essa deve ser a principal pauta estruturante do ano. Como é que está essa recepção, hein, senador, da questão da reforma tributária? Está tendo muita aceitação? Porque muito diálogo existe, né? Já é uma conversa de muito tempo, mas existe realmente essas possibilidades, enfim? Nós temos duas PECs já em bom estágio de tramitação nas duas casas, né? A PEC 45 na Câmara dos Deputados, a PEC 110 no Senado. E uma comissão mista, da qual eu faço parte, que já há mais de um ano trabalha em cima dos dois textos para chegar a consensos. O relator deve ser novamente o deputado federal da Paraíba, Aguinaldo Ribeiro, e a tendência é que você tenha uma reforma que reduza o número de impostos e torne mais simples a tramitação, garantindo o fim da guerra fiscal entre estados e garantindo um processo de recuperação econômico mais estável, mais seguro para o Brasil. Ou seja, e em cima disso pode-se resolver essa questão. O senhor falou muito bem de guerra fiscal e até falei agora há pouco da questão de uma empresa, né, de calçadista aqui de Sergipe, que realmente está meio que já anunciou já meio que a questão da recuperação judicial, ou seja, falência, saindo. É aquele tipo de empresa assim que vem, faz aquela festa, mas depois de um tempo vai embora e deixa o desemprego aqui, né? Você tem a sugestão que nós estamos apresentando de reforma tributária, ela mantém a possibilidade de você usar incentivos, mas reduz o tamanho dessa margem para garantir segurança nos investimentos. É importante que os investimentos cheguem a Sergipe, mas cheguem dentro da nossa vocação. Então, particularmente no setor de calçados que você citou, nós já temos hoje uma mão de obra em grande quantidade, treinada no estado, com experiência, o que facilita a chegada de novos investimentos nessa área. Então, essa empresa específica passa por problemas que me parece que são muito mais vinculados à gestão da empresa do que à questão econômica nacional. E a tendência, e o governo do estado vem se movimentando muito fortemente nesse sentido, é trazer uma nova empresa do mesmo ramo, porque vai absorver não só as estruturas, mas principalmente a mão de obra que Sergipe já conta. Que é interessante que o senhor falou muito bem de trazer a questão da vocação, né, da região. A gente acompanha isso, por exemplo, nas instituições de ensino, por exemplo, o IFES, né, por exemplo, tem o campus de Glória que é voltado a essa parte da agricultura, da questão leiteira, ou seja, sempre essas regiões do estado de Sergipe ter esse incentivo, né, senador? Sim, você tem que trabalhar e a gestão vai nessa linha, você tem que trabalhar para garantir empregabilidade, ou seja, a gente tem que capacitar o nosso jovem para ocupar o mercado de trabalho, mas sempre olhando para a vocação local. A gente tem que, além dessa vocação local, dar passos e a gente vem tentando estimular e financiar por emendas projetos do governo do estado e da prefeitura de Aracaju, do ponto de vista de capacitação para tecnologia, né? Programadores, técnicos de computação. A gente tem uma demanda muito grande reprimida dentro do estado e no Brasil como um todo. São empregos de alta qualidade, ou seja, empregos estáveis e que pagam bem, e vale a pena investir nisso. A gente vem firmando essas parcerias e a gente espera nos próximos 2 anos ter bons resultados. Bom, são 7h09, estamos conversando com o senador Alessandro Vieira, do PSDB aqui do estado de Sergipe. Senador, no ano passado, né, na última legislatura, teve toda aquela questão da CPI, da Covid, enfim. A que pé ficou aquilo, hein, senador? Nós tivemos cerca de 9 processos instaurados na Justiça Federal, alguns deles por prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. O PGR Augusto Aras, como é de notório conhecimento no Brasil, procura criar dificuldades para qualquer investigação que envolva o antigo governo, o governo Bolsonaro, uma figura de alinhamento político com o grupo Bolsonaro, e isso prejudica a autonomia da PGR, mas alguns processos, alguns procedimentos continuam em andamento e agora devem migrar para a primeira instância, né? A gente já tem visto despachos de ministro Supremo colocando processos que estavam tramitando na alta corte agora na primeira instância, normalmente a primeira instância de Brasília. Isso vai acelerar um pouco o processo de apuração, mas o Brasil precisa, talvez não seja ainda o momento, por conta da gravidade ainda da situação econômica, os atos antidemocráticos, mas um pouquinho mais adiante,
a gente vai ter que discutir questões processuais. Nós precisamos de uma justiça que seja mais rápida. Não dá para ter uma justiça que se arrasta anos e anos com processos que aparentemente nunca acabam, o que permite uma mudança de entendimento no meio do caminho, com toda a insegurança jurídica que isso cria. Isso também se aplica, talvez, ao cenário da CPI, porque a gente vai ter esses processos julgados daqui a 2, 3, 4 anos em uma configuração de cortes que a gente não sabe hoje qual vai ser. O senhor falou muito bem agora da questão da justiça. O senhor teve aquela questão da reforma também judiciária, né? Todo aquele processo, né? Da lava-toga, que foi batizado. O senhor pretende recriar aquilo? Pretende também incentivar essa questão dessa... Porque se fala muito da reforma dos poderes, né? Legislativo, executivo, mas o judiciário parece que está ali no canto. O senhor pretende também? Sim, é uma pauta permanente, porque o Brasil precisa de uma justiça que funcione, seja igual para todos. Você tem que ter uma leitura de momento político. A gente tinha uma oportunidade muito grande em 2019. Essa oportunidade foi desperdiçada porque o governo Bolsonaro não teve interesse na pauta. Eles tinham e têm filhos envolvidos em processos que exigiam boa vontade, para usar um eufemismo, boa vontade da corte. Isso travou a lava-toga em 19 e o cenário político mudou muito lá para cá. Você teve uma retomada de estruturas de poder que em 18 e 19 estavam mais fracas. Então, hoje, uma CPI como essa tem ainda mais dificuldade de sair do papel, porque você teve um empoderamento excessivo do Poder Judiciário, um crescimento judiciário por conta da fragilidade do Executivo de Bolsonaro e da fragilidade do Legislativo comandado por Lira e Pacheco. E a gente vai ter que fazer agora um novo trabalho de construção para quem tenha potencialmente no futuro uma CPI que apure erros e crimes eventualmente cometidos por ministros, mas sem atacar os poderes. A gente tem que fazer essa separação. A gente já fazia isso em 19 e hoje ela é mais ainda necessária. A gente precisa apurar a conduta de determinadas pessoas, indivíduos que ocupam cargos relevantes na República. Isso não afeta a separação dos poderes e isso não ataca a autonomia dos poderes. É apenas um processo natural que já foi visto nos outros poderes. A gente já viu o senador, deputado, prefeito, governador, presidente da República investigado e eventualmente preso, mas para você ver o ministro apurar a conduta de algum ministro das Cortes Superiores, parece que o mundo vai acabar. Não vai acabar. A gente tem que romper esse tabu e avançar, porque o Brasil só será de verdade uma democracia quando a lei for igual para todos. Porque muita gente se reclama, né, da questão do próprio Alexandre de Moraes, da atuação, né, porque tem realmente um destaque e pelo menos assim, a norma não deveria ser assim, ou seja, todos os poderes, como a lei diz, deveriam ser harmônicos, mas isso parece que não vem sendo percebido nos últimos anos, né? A gente teve muitas falhas e muitos ataques, né? Por um lado, o presidente Bolsonaro deliberadamente com seu grupo atacando os outros poderes com um objetivo autoritário e de outro, uma atuação excessivamente ativa de determinados ministros, em particular do ministro Alexandre de Moraes, ultrapassando alguns limites processuais que são fundamentais na democracia. Eu não tenho discordância com o ministro Alexandre de Moraes no mérito da maior parte das decisões dele. Então, o exemplo que eu tenho usado muito nas últimas entrevistas é o afastamento do governador do Distrito Federal. Eu concordo com o afastamento, entendo que é necessário, mas você não pode ter um afastamento de um governador eleito em primeiro turno, inclusive no Distrito Federal, por uma decisão não provocada por ninguém. Ou seja, ninguém pediu ao ministro Alexandre esse afastamento. Ele decidiu da cabeça dele. E isso, processualmente, é um absurdo completo. Qualquer jurista, enfim, ainda incipiente, saindo do banco da escola, sabe que você tem um princípio de inércia e não cabe uma medida cautelar dessa natureza sem provocação. Então, esses excessos do ministro Alexandre acabam fragilizando a própria posição dele, porque abrem espaço para críticas com relação ao mérito das decisões, e aí nesse ponto é importante entender o que diz a nossa Constituição. Não cabe ao Senado revisar mérito de decisões. Cabe ao Senado avaliar conduta de ministros, avaliar funcionamento do ponto de vista da efetividade, a velocidade, a celeridade da justiça, mas não, nunca entrando no mérito de decisões, porque aí viraria uma Câmara Revisional que não cabe na Constituição. É o que o senador acabou de falar, né, com relação ao afastamento do governador do Distrito Federal, que tem a ver com os atos, né, de 8 de janeiro, totalmente, realmente repudiados, e que aquilo se torce, né, senador, que aquilo não aconteça mais. Aquilo ali realmente foi meio que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos do Capitólio, né, uma coisa meio que semelhante, que já estava até meio que sendo desenhado, né, senador? Foi uma tentativa de golpe de Estado. Mal sucedida, mal planejada, mas foi sem dúvida nenhuma uma tentativa de golpe de Estado, onde aquelas pessoas coordenadamente imaginavam que iam criar um caos tamanho
que exigiria a intervenção das Forças Armadas, o que abriria as portas para um potencial golpe de Estado e retomada do poder por Bolsonaro e seu grupo. Isso tudo foi extremamente alertado pelos órgãos de inteligência dias antes, semanas antes, e você não teve a tomada correta de decisão, especialmente pelo governador do Distrito Federal, que tem uma responsabilidade direta sobre a segurança do DF, mas também pelas outras autoridades envolvidas. E é por isso que nós defendemos, e já temos as assinaturas, para uma CPI específica para apuração disso. Ele não pode congelar a apuração no nível estadual, no caso distrital. É preciso apurar também a responsabilidade de autoridades federais, que tiveram acesso às informações sobre risco e adotaram medidas, no mínimo, insuficientes. Além da necessidade, e não é porque se esconder isso, a necessidade de apurar um potencial cometimento de crime por integrantes de Forças Armadas, porque existia muito claramente uma parceria, uma sinergia entre os agressores e alguns integrantes das forças, inclusive integrantes da ativa. O Brasil precisa aprender, inclusive com países vizinhos, que você tem que tratar todos igualitariamente, né? Quem cometeu crime tem que ser identificado, investigado, processado dentro daquilo que a lei determina e punido. Não dá para fugir disso. Não dá para a gente fingir que as coisas não aconteceram, porque elas foram muito graves. Realmente o Brasil passou por um momento muito difícil, graças a Deus sem vítimas fatais, mas com prejuízos econômicos relevantes, e a gente vai ter que investigar e punir essa turma toda. Ou seja, o senhor falou da questão de uma CPI, já existe, digamos assim, possibilidade de assinaturas? Como é que está a situação? Essa CPI, o pedido de CPI, que é capitaneado pela senadora Soraya Tronic, ela já tem 37 assinaturas, precisamos apenas de 27, já tem 36 ou 37, então o número de assinaturas não é um problema. Existe uma vontade do governo Lula de não ter CPI, parece que é uma característica de governos nunca querer CPI, mas me parece que ela é necessária, ela tem aderência na casa, e espero ver esse requerimento lido nos próximos dias e a CPI instalada, para que você possa, com sobriedade, com equilíbrio, fazer um trabalho público de investigação. É muito importante que os brasileiros entendam o que aconteceu. Não foi uma manifestação que saiu do controle, não foi uma baderna, foi um ato orquestrado, planejado e que tinha objetivos muito claros, que era a tomada violenta do poder. O senhor falou uma coisa interessante, né? Parece que nenhum governo que vê com bons olhos uma CPI, né? O governo Bolsonaro não viu de forma nenhuma a CPI da Covid. E lembrando que, assim, é um governo opositor ao que saiu nesse caso, que poderia até aceitar, porque foram atos que a gente viu que teve muita participação de bolsonaristas radicais, né? É bom até separar, né? Dos bolsonaristas que não são daquela turma, mas que são daquela turma, e o governo não quer de qualquer forma. Isso, o próprio presidente Lula já falou mais de uma vez que entende que não é... Por que será? É questão de tempo? Tem uma frase feita lá de Brasília, antiga, que diz que CPI você sabe como começa, mas não sabe como termina. Porque é uma investigação pública. Então, ao ser uma investigação pública, onde situação e oposição têm direito à voz, você naturalmente pode puxar assuntos, questionamentos que são incômodos para o governo, né? Entender o porquê do governo federal ter optado apenas pelo acionamento do dispositivo do Distrito Federal, por que a guarda do Palácio, o batalhão de guarda do Palácio do Exército Brasileiro não fez seu trabalho de contenção e proteção. Então tem uma série de falhas ali em todos os níveis. E o governo aparentemente não quer bancar esse risco de desgaste. Eu acredito que vamos ter CPI de qualquer jeito, eu acredito que a investigação vai ser feita com grande acompanhamento da população, porque todos querem entender o que aconteceu ali. E a gente vai poder sair depois desse processo com uma legislação mais robusta. Eu já apresentei algumas propostas de legislação referentes a esses fatos do 8 de janeiro. A federalização da segurança pública do DF, a mudança da lei de terrorismo, isso tudo tem que ser tratado pelo Brasil. A gente não pode simplesmente fingir que isso não aconteceu, usar esses fatos para dar cobertura para iniciativas mais autoritárias e não ter o Brasil passado a limpo. A gente tem que passar a limpo o Brasil e avançar. E mesmo porque teve alguns agentes que foram até apontados, né, senador, que estavam lá, né, no meio, até achando estranho, né, a gente acompanhando em casa, na televisão, filmando, talvez não agindo, uns agindo, né, mas outros parece que meio que ali, né, só acompanhando. E outra coisa interessante, o senhor falou que a segurança ali, a questão da federação, a segurança do governo do DF, que deveria fazer, acho que a parte mais, né, periférica do próprio distrito, deixar ali realmente uma coisa mais federalizada, né? Os três poderes. Brasília já teve manifestações muito maiores, com muito mais gente, 10, 20 vezes mais gente.
E nunca teve problema, porque a polícia de Brasília é uma polícia bem paga e muitíssimo bem treinada, preparada especificamente para manifestações. Você tem essa característica no policiamento lá. E o que você viu, e eu como sou profissional da área, fica muito claro de identificar, você viu uma distribuição de tropas absolutamente incompatível com o que era necessário. Você tinha policiais de trânsito, você tinha alunos do curso de formação, você praticamente não tinha dispositivos, tropas do choque ou da cavalaria. Elas estavam espalhadas no terreno, desconcentradas. E particularmente algumas imagens, e o trabalho de investigação mostra isso, Sim. Algumas imagens apontam determinações de autoridades, inclusive policiais que estão hoje presos, que fizeram, determinaram o desfazimento do bloqueio que protegia o Supremo Tribunal Federal. A imagem é muito clara. Existe um bloqueio da tropa de choque, inclusive com um blindado, e num dado momento chega um veículo e passa uma determinação, o bloqueio é desfeito. E logo depois você tem a invasão violenta que nós todos, enfim, assistimos às imagens e sentimos o prejuízo daquela invasão. Isso não pode passar batido. A gente vai ter que ter uma identificação clara disso, com responsabilizações criminais, mas também políticas, né? Porque decisões políticas foram tomadas e que levaram àquela situação absolutamente inaceitável. Agora, é interessante também, né, senador, que não foi somente aquela questão da segurança, mas das próprias, como eu falei, né, do radicalismo exagerado que teve o tempo todo no quartel. Muita gente até achou estranho, inclusive aqui, o senhor acompanhou também em Sergipe, em frente ao 28BC. Não havia nenhuma ação, muitos moradores ali já não gostando daquela coisa de todo dia ter toda aquela mobilização, ter tudo aquilo. Aquilo também atiçou, né? E principalmente lá em Brasília. Você vai criando um clima e um descolamento da realidade, porque, veja, ir para a porta do quartel, pedir intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral é crime. As pessoas podem ser ignorantes, mas a ignorância não é justificativa perante a lei. A lei é muito clara. Você fomentar de alguma forma a animosidade das Forças Armadas contra as instituições democráticas é crime, está previsto no Código Penal desde 2020, 2021, se eu não estiver enganado. Então, faltou iniciativa do Ministério Público, faltou iniciativa da Polícia, do Ministério da Justiça, no sentido de dar clareza para as pessoas. Olha, isso que vocês estão fazendo passa do limite da manifestação democrática e entra na seara do crime. Porque ninguém pode pedir intervenção militar. Não pode pedir, não é crime fazer isso. Então, falta talvez essa clareza e eventualmente uma CPI vai servir para isso, para que as pessoas comecem a minimamente entender a lei. Diz, olha, você tem todo o direito de criticar o governo, tanto que passou como esse, é democrático. Você tem todo o direito de, eventualmente, tendo fatos para isso, defender impeachment, defender afastamento, mas você não tem direito de pedir intervenção das Forças Armadas. Isso não faz parte do processo democrático, não é constitucional, esse tipo de pedido é crime e essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Não da forma atabalhoada de sair prendendo 1.500 pessoas e jogar num ginásio para depois decidir quem fez o quê e quem não fez. Isso não é trabalho sério. Tem que fazer um trabalho sério de identificações. Desde dezembro eu defendia que os acampamentos fossem desmobilizados com identificação das pessoas que ali estavam, porque muito claramente entre aqueles grupos de idosos, de pessoas que não têm potencial para a prática de atos violentos, ainda que queiram, mas não tem potencial, você tinha desequilibrados, você tinha ex-presidiários, você tinha pessoas que estavam aproveitando daquele movimento ali para ter uma fonte de renda, de alimentação. Muito claramente, só quem é muito ingênuo não sabe que uma parte daquela turma estava ali porque existia uma benesse, tinha uma vantagem. Você tinha alimentação, você tinha a possibilidade de dormir com tranquilidade, você tinha acesso, alguns deles, isso já está claro na investigação, faziam renda com a coleta de doações. E a gente vai ter que abrir essa caixa preta, mostrar para a sociedade e tentar avançar. O Brasil tem tanto problema sério, as pessoas passando fome, o aumento da população de rua em quase 40% nos últimos 4 anos. E a gente tendo que, enfim, gastar um tempo necessário, mas gastar tempo com essa questão ainda de discussões da democracia. Bom, são 7h24, estamos conversando com o senador Alessandro Vieira, do PSDB, senador aqui pelo estado de Sergipe. Senador, um dos projetos aqui, depois a gente até aborda mais essa questão política, mas um dos projetos que o senhor tem, no caso, foi receber prefeitos sergipanos. E aí, independente de sigla, de PSDB, se situação, oposição, municipalismo é a meta do senhor também? Sim, nós temos... As pessoas vivem nas cidades. E se você quer prestar um serviço à população, vai passar pelas prefeituras. Desde o primeiro ano de mandato, 2019, a gente estabeleceu uma forma de conduta. Então, nós passamos emendas, entregamos recursos a todos os municípios sergipanos. 75 municípios receberam verbas através do nosso mandato. E vai continuar assim. O que a gente tem de aprendizado nesses primeiros 4 anos é que, em determinados casos, uma proximidade maior com as prefeituras e com o governo do estado vai garantir uma melhor execução das emendas que chegam.
E alguns casos são muito flagrantes. Nós temos aqui no governo estadual, na gestão de Belivaldo Chagas, um volume enorme de recursos que simplesmente ficaram paralisados em secretaria sem execução. Desde coisas simples como a reforma do Padre Pedro, a construção, reforma de uma casa de passagem para as pessoas em situação de rua em Aracaju, a furar poço artesiano no interior do estado. A gente colocava o dinheiro através de emenda e esse dinheiro simplesmente ficava parado na gestão estadual sem atender o cidadão. Então a gente fez uma mudança de planejamento que coincidiu com a nossa posição no segundo turno, nas eleições agora de 22, que foi de apoio a Fábio Mitidieri. Participamos da campanha, apoiamos a eleição dele e agora apoiamos a gestão com esse objetivo muito claro. A gente precisa que o serviço chegue para o cidadão. A gente tem identificado esses gargalos, apresentado para o governador em diálogos muito francos, muito abertos, para que se possa corrigir os problemas. A gente precisa executar. O dinheiro está no caixa, ele tem que virar serviço para as pessoas. Eu não posso mais aceitar fila para atendimento de exame, eu não posso aceitar oncologia, onde o cidadão de Sergipe tem que se deslocar para o interior de Alagoas para ser atendido. A autoridade que foi eleita nesse estado nos últimos 12 anos, que não tem vergonha disso, é porque não tem coração. Você ter o cidadão sergipano tendo que ir para o interior de Alagoas para ser atendido no tratamento de câncer é um vexame. A gente tem que romper isso com rapidez. A gente conseguiu colocar de pé o Hospital do Lagarto. Eu apresentei ao governador algumas sugestões no sentido de que a bancada novamente assuma compromissos com o Estado, compromissos estruturantes. Toda aquela batalha que eu fiz contra o orçamento secreto rendeu frutos. Então, hoje o Estado de Sergipe vai receber mais do dobro em emendas do que receberia na época do orçamento secreto, que era um antro de bandidagem, de corrupção, e que agora tem a transparência na negociação, a transparência na destinação. O cidadão pode acompanhar e fiscalizar. A bancada vai trazer para Sergipe em 4 anos mais de 3 bilhões de reais em emendas impositivas, ou seja, é dinheiro que vem garantido para Sergipe. Então a gente tem que dar um passo adiante do seu ponto de vista de gestão, e o governador Fábio está bastante consciente disso e em diálogo com a bancada, para que a gente assuma compromissos para os 4 anos. Por exemplo, na área de saúde, nós podemos reestruturar toda a infraestrutura de hospitais regionais, desde que a gente tenha um compromisso da bancada, do seu ponto de vista de custeio, do seu ponto de vista de investimento. É possível fazer isso tudo e eu tenho fé em Deus que vamos fazer. São 7h28, o senhor falou agora de Fábio Mitidieri. Como é que tem sido o diálogo, né? O senhor apoiou ele, né? O senhor acabou de dizer que apoiou ele, mas que espera que ele também faça realmente essas mudanças. Já teve algum encontro? O governador realmente foi muito solícito? Como é que está a situação Alessandro Vieira, Fábio Mitidieri? É uma relação muito positiva, a gente tem um diálogo muito aberto, parece ser o estilo dos dois, né, de falar com muita franqueza a situação. Fábio ganhou nas urnas o direito de liderar esse momento de mudança geracional nas lideranças políticas, nas autoridades políticas sergipanas, né? A gente tem uma mudança, já passou o tempo de João, de Jackson, de Albano, de certa forma, por falecimento, Marcelo Deda, e agora a gente tem que ter uma nova construção política aqui e retomar projetos estruturantes que foram deixados de lado por muito tempo. O estado de Sergipe tem um potencial gigantesco, do ponto de vista de turismo, geração de emprego e renda, o mercado de petróleo e gás, que vai chegar um pouquinho mais adiante, mas que vai chegar com muita força ainda no nosso estado. A gente tem que colocar isso em prática, tem que tirar do papel, tem que tirar do campo das ideias, e o diálogo com o Fábio vem sendo muito positivo. Uma construção no relacionamento político, gestos de confiança no sentido de transferência, alocação de recursos de alto volume no governo do estado, apontando aquilo que Belivaldo não conseguiu fazer, que era a gente colocar o dinheiro, ele não conseguia executar, e o Fábio vem mostrando iniciativas para tentar romper esse gargalo. A gente vai estar colaborando, porque todos nós precisamos de um governo que funcione, né? Sergipe está cansado de governos que não funcionam e que não atendem o cidadão. Bom, o presidente Lula ele está vindo aqui para o estado de Sergipe, né? Pelo menos está agendado aqui para a próxima quarta-feira. O senhor vai acompanhar a agenda? O senhor, enfim, já teve também um contato com o presidente Lula durante esse tempo da posse dele para cá? Como é que tem sido? Após a posse, não. Antes da posse tivemos alguns contatos, 2 ou 3 contatos, ainda por evento da COP no Egito. Não tenho fechado a agenda da quarta-feira, né? Porque nós temos algumas demandas em ministérios em Brasília. A depender dessas demandas, a depender até do interesse aqui da bancada sergipana, a gente pode estar presente, sim. Não vejo nenhum problema, estive presente em atos com o presidente Bolsonaro. O que é mais importante é mostrar que Sergipe tem relevância, e o lugar onde Sergipe mostra mais relevância, sem dúvida nenhuma, é no Senado da República, onde nós temos o mesmo tamanho de todos os outros estados. O que falta aqui em Sergipe, eu falo sobre isso há algum tempo, e não é ofensa a ninguém que já passou antes de mim nessas cadeiras, falta coordenação no trabalho de bancada.
Falta um entendimento que você vê em outros estados, onde você tem brigas enormes, você tem rixas políticas, mas na hora de defender o Estado, as pessoas se juntam e fazem as coisas acontecerem. Precisa desse mesmo tipo de movimento aqui em Sergipe. Deixar de lado os projetos individuais e entender que Sergipe é maior do que qualquer projeto político que a pessoa possa ter. Foi o comentário que eu fiz até hoje, né, aqui no comentário do dia, que Alagoas, por exemplo, só o caso da BR-101, né? Fernando Collor, Renan Calheiros eram bem antagônicos, né? Mas quando Alagoas, eles se unem, ou seja, derruba toda a inimizade, derruba tudo aquilo, e Alagoas é o foco. Por que Sergipe também não pode ser? O senhor já vem percebendo isso, por exemplo, dos seus pares, Rogério Carvalho, Laércio Oliveira que está chegando e os demais? Vocês, assim, está muito em cima ainda, mas vocês já perceberam isso? A bancada de Sergipana parece que agora vai se comprometer mais ainda com isso? A gente tem sugerido ao governador Fábio que mantenha uma interação grande, especialmente com os deputados, uma vez que ele tem uma ascendência, né, uma parceria com a maior parte da bancada de deputados federais, e os senadores têm uma autonomia maior, né? A gente sabe que isso é presente. O que a gente vem trazendo é para uma maturidade. Então, em 2019, a gente conseguiu, numa visita aqui do presidente em exercício, que era Davi Alcolumbre, um pedido meu, de Dona Maria do Carmo e de Rogério, recursos para garantir aquele ano da obra de duplicação da 101. Essa é uma batalha de todos os anos, a gente tem que entender isso. E a gente tem que começar a explicar para as pessoas com muita clareza o que representa, do ponto de vista de recursos, tempo de execução. Eu vejo muita gente falando no canal de Xingó, e acho que muito provável que Lula volte a anunciar o canal de Xingó agora nessa visita, mas tem que saber que é uma obra de 4 bilhões de reais, é uma obra que vai demorar mais de 10 anos, se tudo der certo, e que a gente tem que cuidar de Sergipe nesse tempo também, não dá para a gente deixar tudo de lado e ficar fazendo promessa a cada ano. A gente tem que olhar o que existe de verdade no papel e deixar de lado o que é só discurso furado. Então, eu vi parlamentar anunciando que tem garantido 100, 120 milhões para a obra do canal de Xingó, quando, na verdade, na lei orçamentária só tem 13 milhões. Então, essa enganação, essa coisa de tirar foto na frente do ministério, que parece que é meio que um esporte de parlamentar sergipano, né, não dá certo, não gera resultado. Então, tem que sentar, tem que mostrar que existe uma coordenação, que para votações que façam interesse, que façam sentido para o interesse sergipano, a gente vai votar em conjunto. Essas coisas têm que ser trabalhadas, né? Não está pronto, essa Constituição não está pronta. Ainda existe um ressentimento muito claro por parte de Rogério por ter sido derrotado nas eleições, mas eu tenho certeza que ele é um político experiente, vai engolir essas mágoas e vai lembrar que o eleitor sergipano que votou nele merece toda a atenção, e quem vai estar com a caneta na mão para executar é Fábio, que foi eleito. Então, acho que a gente tem que ter essa maturidade, eu já demonstrei isso muito rapidamente, mas acho que Rogério e Laércio, que faz parte desse processo, vão estar inseridos em algum momento no trabalho por Sergipe. Você falou da questão de Rogério Carvalho, questão de Magos, ele agora está na mesa, né, diretora do Senado. Você acredita que também ele vai pensar, né, esquecer esse passado, digamos assim, de disputa, essa questão de oposição, e vai pensar também no Estado de Sergipe? A posição na mesa que o Rogério escolheu na negociação com Davi Alcolumbre é uma posição para serviço interno, ela não tem relevância externa. Ela não tem representação política, ela é mais ou menos uma prefeitura do Senado. Então, ele escolheu, ele negociou para ter acesso ao controle desse orçamento muitíssimo elevado do Senado, onde ele vai exercer aquela coisa de contratos, cargos comissionados. Eu não vejo como isso tem uma grande repercussão para Sergipe. Mas, de toda sorte, é um senador do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores hoje governa o Brasil, e isso aumenta a responsabilidade do Rogério, da mesma forma como do Márcio, que hoje é um ministro palaciano, como se diz, né? Está lá, enfim, próximo ao presidente Lula, acompanhando todas as agendas. Ele tem toda a oportunidade de mostrar as necessidades de Sergipe. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, e já falei aqui com vocês mesmo na cultura, quando você mostra os problemas de Sergipe e compara com a dificuldade de outros estados, por conta do nosso tamanho, por conta da nossa geografia, todos são de relativamente fácil execução. O custo não é tão alto. Então, tem uma oportunidade enorme ali, o Márcio, de a todo instante mostrar para o presidente que pode ser feito um movimento a mais, um passo a mais, uma emenda a mais para atender Sergipe e mudar a nossa realidade. A BR-101 é um exemplo, né? Que 200 quilômetros, acho que a menor quilometragem talvez da BR-101 seja o estado de Sergipe. E você não tem nenhum projeto da Aba Sul, né? Depois de distância ali, você não tem nada nem projetado. E isso é muito grave, porque demonstra descaso, desrespeito, a indicação de ocupação de DENITs da vida apenas para fins politiqueiros, ao invés de se cuidar do serviço público. Eu espero que a gente consiga virar essa página.
7h35, o senador Alessandro Vieira, né, do PSDB, teve a eleição agora há pouco da mesa do Senado e muita gente ficou imaginando, né? Será que o senador vai de Pacheco e ficou com o Rogério Marinho? O senhor falou muito a questão de alternância de poder, muita gente talvez não entendeu o porquê dessa votação, nenhum candidato que lembra, no caso, o bolsonarismo. Por que o senhor votou em Rogério Marinho? Essa questão de mudança mesmo, o senhor pensou? Davi Alcolumbre foi o candidato de Bolsonaro em 19, Rodrigo Pacheco foi o candidato de Bolsonaro em 21. Aí chega em 23, Davi e Pacheco passam a representar para a imprensa a candidatura do PT e dos progressistas. Não faz o menor sentido. A gente está vivendo um momento no Brasil, e isso passa também pela mídia, pela grande mídia profissional, um momento de paixões, onde parece que é um Sergipe Confiança eterno, né? Você tem que estar vestido na camisa do seu time e não interessa se está certo ou errado. O Rodrigo Pacheco é um cara capacitado, é um cara qualificado, equilibrado, mas que teve até o talo envolvido no orçamento secreto, que tentou a todo custo evitar a instalação da CPI da Covid. Eu tive que ir ao Supremo para ser instalado. Porque agora que acabou, que funcionou, que as pessoas tiveram uma grande aceitação, todo mundo acha bonito. Mas naquela época eu tive que ir à Justiça para fazer. Nós temos mais de 1.700 processos, requerimentos, projetos engavetados pelo Davi Alcolumbre ou pelo Pacheco. Então era absolutamente impossível votar nos dois, sem problemas pessoais, não existe nada pessoal com relação a isso, mas claramente não tinha condições de votar neles. E o Rogério Marinho também, quem conhece minimamente, é um cara que está na vida pública há mais de 30 anos, né? Foi vereador, deputado federal, ministro. Ele nunca teve um histórico radical, nunca teve um histórico de autoritarismo. E, pelo contrário, sempre se mostrou um cara apto a uma pauta reformista, uma pauta de mudanças estruturantes para o Brasil. Então, não vi problema nenhum em fazer esse movimento, era um movimento interno. Desde o primeiro momento, eu expliquei para as pessoas, olha, Jair Bolsonaro nunca teve base no Senado. Quando era presidente da República, imagine agora que ele é ex-presidente. Ele vai ter, no máximo, aqui influência numa meia dúzia. O filho e mais 5, 6, e não vai passar disso. E é o que está comprovado nos fatos. Você tem hoje os dois blocos majoritários, literalmente isolando o grupo mais bolsonarista. E essa vai ser uma tendência da legislatura, porque o extremismo, o radicalismo não tem lugar no Senado. Então foi uma votação muito tranquila, sem nenhum tipo de problema. A aceitação imediata do resultado, porque foi uma votação democrática, você não tem como fugir disso, e passar a cobrar a gestão para que funcione. Bom, são 7h37. Antes a gente seguir com uma última pergunta aqui política, teve um momento recente agora há pouco, senador Alessandro, que o senhor teve uma declaração com relação ao advogado Evânio Moura, que até o próprio presidente da OAB esteve aqui, né, o Daniel Costa, dizendo que ia entrar com um desagravo, enfim, que o senhor teria falado, né, palavras contrárias a Evânio Moura na época da questão do Valmir e Francisquinho. Como é que o senhor recebeu essa notícia? O que é que o senhor pretende fazer, enfim? Sem nenhuma preocupação. É uma entidade classista, defendendo um membro da sua classe. Não houve nenhum tipo de ataque à atuação jurídica do doutor Evânio Moura. Houve uma referência à atuação política, porque não faz parte das atribuições do advogado mentir para o eleitor. E quando se disse que Valmir estava elegível, estava mentindo para o eleitor. Quando se disse que Valmir tinha condições de ser votado e que os votos valeriam, se estava mentindo para o eleitor. E os fatos provaram. A consequência dessa molecagem toda, e as palavras são duras porque os fatos são graves, a consequência dessa molecagem toda é que quase 500 mil de votos foram anulados. Então, quase 500 mil de sergipanos foram iludidos, porque eles acreditavam, porque eles ouviam de várias fontes, de que aquele voto ia ser contado. Quando a legislação é muito clara. Em nenhum momento se teve dúvida com relação a isso. Então, a manifestação foi feita no momento oportuno, no tom adequado, e a movimentação de qualquer entidade de classe, em outro sentido, não tem relevância, a gente respeita. Eu faço parte dos quadros da OAB, claro que com a minha carteira suspensa desde que entrei no concurso de delegado. No futuro, não sei em que momento, devo voltar à advocacia. Até o próprio Daniel falou que, desse caso, se eu fosse da OAB, tivesse também essa suspensão da carteira por conta desses problemas. Isso aí não cola, né? Isso é muito para agradar o público dele, né? Cantar musiquinha para receber aplausos internos. Evidentemente que, constitucionalmente, não é porque você suspendeu o exercício da profissão por alguém que está habilitado para isso, eventualmente até mais habilitado que ele. Então, não há porquê ter esse tipo de coisa. Assim, literalmente, o estado de Sergipe é um estado onde as pessoas não estão acostumadas ao confronto direto de ideias. Como é uma terra pequena, como é um estado pequeno, existe uma relação de familiaridade, de compadrio, de amizade. As pessoas não estão acostumadas a se falar o que é correto, assim, muito diretamente na cara. E eu tenho esse costume, tenho essa formação, não vou mudar. Acho que a gente tem que ter clareza nas coisas. Acho equivocado um procurador de Estado estar defendendo bandido.
no criminal. Acho absolutamente inadequado, incompatível com o exercício, porque em Estado de Sergipe a legislação permite que você seja procurador de Estado e ao mesmo tempo advogue no privado. Então você recebe o salário do Estado e recebe honorários quando você vai advogar na vida privada. Acho isso questionável. Mas no crime, principalmente, como alguns fazem, acho um absurdo, porque você tem no lado da condenação do criminoso interesse estatal. Então, falar sobre essas coisas incomoda alguns nichos. Não estou preocupado com isso, estou preocupado em defender o interesse dos sergipanos. Bom, são 7h40, agora falar um pouco mais sobre a política local. O PSDB aqui, hein, senador Alessandro Vieira, passou um bom tempo, né? O PSDB meio que, não vou dizer a palavra apagado, mas é como se fosse assim, se coligava, não tinha, digamos, um destaque. Tínhamos um grande destaque do PSDB na época de Albano Franco, enfim. O PSDB atualmente, o senhor está à frente, como é que está essa reestruturação? Porque vem, né, 2024, né, como dizem, né, é logo ali. Como é que está a situação do PSDB para Aracaju e para o estado de Sergipe em si? O PSDB passou por um período grande de abandono no estado de Sergipe e passa por uma necessidade de reconstrução nacional. Então a gente teve a indicação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para a presidência do partido. Vai ter agora o início de um ciclo grande de reuniões municipais, estaduais, regionais, para que a gente possa reconstruir nacionalmente o partido e, a partir daí, encontrar caminhos para ele também aqui em Sergipe. Particularmente, é muito desgastante você perceber que, como a maior parte dos partidos políticos que você tem no Brasil, a gente hoje está em 2023 pagando dívidas, pagando problemas judiciais de gestões de 2014, 2016, quer dizer... existe uma certa falta de responsabilidade, de responsabilização dos dirigentes partidários, isso prejudica a atividade como um todo. Mas nós temos excelentes quadros, a gente vem conversando muito, hoje é uma federação, né, Cidadania PSDB, a gente vai ter passos mais adiante com relação a possível fusão ou ampliação dessa federação e, a partir daí, o trabalho de construção das candidaturas para 24. Eu tenho certeza que vamos fazer um bom papel e principalmente preocupados em garantir para os sergipanos a melhor representação possível. Para a gente encerrar, né, que já está aqui no seu horário, né, senador Alessandro Vieira para 24, um pretenso pré-candidato à prefeitura, pretende dialogar, como é que é? Não existe nenhum indicativo de candidatura própria no sentido do meu nome. O nosso grupo naturalmente vai participar desse processo eleitoral. Já teria algum nome? Não, está muito cedo para isso. Nós temos excelentes deputados, vereadores, nós temos grandes parceiros na política que atuaram bem aqui. Já temos um histórico de votações relevantes em Aracaju, na Grande Aracaju em geral, e isso tudo vai levar a composições, né? Mas sem nenhum tipo de antecipação de debate, não é momento para isso. Ok, então nós conversamos com o senador Alessandro Vieira, senador do PSDB, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece a Laísa, né? Está no horário já de outro compromisso do senador. Obrigado, senador, até uma próxima oportunidade. Bom dia. Um abraço para todos, boa semana. Bom, 7h43, vamos ao intervalo, volto já com a última parte aqui do Seu Cultura.